A paz a todos, chegando para a leitura de um versículo da palavra de Deus. Encontramos no livro do profeta Daniel, capítulo 5, versículo 17. Assim está escrito: Então respondeu Daniel e disse, na presença do rei: Os teus dons fiquem contigo, e dá os teus presentes a outro. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Estas foram palavras de Daniel dirigidas ao rei Belsazar, numa ocasião em que ele se viu em dificuldade, porque ele estava promovendo um banquete com os seus grandes, com toda a orgia, com toda a bebida, e sem temer a Deus, porque não servia a Deus, achou-se no direito de pegar os utensílios de ouro que foram tirados da casa do Senhor em Jerusalém e foram levados para a Babilônia. E ele agora, então, utilizou aquilo que tinha sido consagrado a Deus, nas suas orgias, nos demônios, para fazerem farra com aquilo que pertencia a Deus. Deus abençoe, pastor Gesiel, Deus abençoe, Ivonete. E quando ele estava pensando que estava com tudo, estava por cima, e a festa já estava quente, em dado momento, ele é despertado para uma parede, aonde aparecia os dedos de uma mão que começaram a escrever naquela parede. E a escritura que estava ali eram apenas 4 palavras. Porém, estas 4 palavras incomodaram a Belsazar. As palavras que ele viu escritas lá eram Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. E aquilo tirou a tranquilidade, tirou o sossego dele, quer dizer, aquele banquete, aquela festa terminou ali. Primeiro porque uma coisa que ele nunca tinha visto, uma mão misteriosa, escrevendo na parede umas palavras que precisavam de interpretação, que ele não sabia qual era aquele significado. Então, por aí nós entendemos quando as pessoas estão distantes da presença de Deus e cometem determinadas coisas, Deus não se deixa arrazoar. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem fizer, que o homem semear, isso ele vai colher. Aqui ele estava procurando escarnecer de Deus e das coisas santas, porque tudo que era consagrado a Deus era declarado santo. Não poderia usar em nenhuma outra finalidade, seja qual fosse. Foi consagrado a Deus, é de Deus. Ninguém põe a mão. E o perigo maior dos dias em que nós estamos atravessando é que as pessoas perderam o temor de Deus e estão colocando as mãos nas coisas santas que foram consagradas a Deus e estão achando que está tudo bem. Mas chegará o dia que Deus se levantará com ira, porque as coisas de Deus são santas e imundo e profano não pode lançar mão nas coisas de Deus. É preciso ter muito cuidado. Um Deus santo não se deixa levar por estas coisas. Mas aqui, Belsazar ficou perturbado. E agora? Quem podia interpretar aquelas palavras que o perturbaram, tiraram a tranquilidade que ele tinha, aquela alegria de uma grande festa? Caiu por terra. Por 4 palavras que ele não entendeu. E o que fazer agora? Procurar alguém, procurou sábios, procurou aquelas pessoas que se diziam ser intérpretes de qualquer
mistério ou de qualquer enigma. Porém, aqueles sábios entraram, viram e não puderam fazer nada. Não puderam porque as coisas de Deus, Deus só revela a quem ele capacitou para isto. Quem o teme, quem o obedece, quem é sincero, quem é fiel. Quem é impuro, profano, mundano, imoral, incrédulo, não vai ter revelação nenhuma de Deus. Infelizmente, nos nossos dias, nós vemos muitas pessoas proferindo promessas, bênçãos e visões de Deus sobre pessoas que estão atoladas no pecado. Estas promessas são mentirosas e elas não vão se cumprir, porque não são de Deus. As coisas de Deus, elas precisam ser levadas um pouquinho mais a sério e com muita responsabilidade. Então aqui o ponto é o seguinte: ele não conseguiu. Os sábios, os astrólogos não conseguiram. E o que fazer diante dessa situação? Continuar? Ele cada vez mais, cada minuto que passasse, sem que ele tivesse a interpretação, soubesse o que significavam aquelas palavras, ele estava cada vez mais definhando, perturbando. Não estava conseguindo se manter com sobriedade. Mas a felicidade dele é que a mãe dele estava próximo e quando viu a dificuldade do filho, ela disse: olha, no tempo do teu pai existiu lá um Daniel. E ele, quando seu pai teve aquele sonho, foi o único que revelou ao teu pai o sonho e a interpretação. E como ele falou, aconteceu. Então Belsazzar viu ali um fio de esperança. Então manda chamar Daniel. Chamaram a Daniel, depois de terem tentado todos os astrólogos, aqueles que tinham nome, mas não eram. Quando Daniel chega, ele diz: és tu aquele Daniel? Ou, como quer dizer, você ainda permanece, Daniel, naquele mesmo nível quando você revelou sonhos e interpretou aquilo que meu pai tinha sonhado, que ninguém conseguiu? Você é aquele Daniel? Eu tenho ouvido falar de você, e que em você habita o Espírito de Deus, e que você interpreta sonhos, visões, revelações, enfim. Tudo que parte de Deus, você tem condição de revelar, de discernir. Então, Daniel, como quem diz, eu estou com este problema. Eu tive esta visão, eu vi uma mão, os dedos de uma mão, escrevendo estas palavras. Eu, no versículo 16, ele diz: eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solver dúvidas. Agora, se puderes ler esta escritura, e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro dominador. Deus abençoe, irmã Thelma. Então veja, Daniel chegou diante dele, e ele logo, como que diz, fez aquele movimento de abrir oportunidades para Daniel, se ele tão somente interpretasse, desse o sentido, a interpretação do que ali estava escrito. Então veja bem, o que ele prometeu a Daniel? Ele diz: se você me puder ler a escritura e fazer-me saber a interpretação, você vai ser vestido de púrpura, vestimenta de nobres, da realeza. Você terá cadeias de ouro ao pescoço. Você vai ser bem recompensado. E outra, e no reino você será o terceiro dominador. Ele já era o segundo, depois de mim será
o Daniel. Isto vai ficar estabelecido aqui. Ora, se Daniel fosse dos nossos dias, como é que ele responderia diante de tantas promessas que Belsazar fez para ele? Como é que ele responderia? Mas Daniel era fiel a Deus. Daniel não se movia pelas coisas. Daniel não tinha desejo de grandeza, de riqueza, de posição. Daniel era fiel a Deus. O exemplo de Daniel é muito lindo, é maravilhoso. Que bom se todos nós pudéssemos imitar o exemplo de Daniel. Daniel ouviu aquilo, muito bem. 3 coisas importantes: vestimenta de púrpura, vestimenta de púrpura, cadeias de ouro no pescoço e um cargo como terceiro dominador no reinado. Quem rejeitaria isto? Mas Daniel, Deus abençoe, pastor Zé Mário. Daniel, por ser fiel a Deus, ele respondeu da seguinte forma: então respondeu Daniel e disse na presença do rei. Ele não mandou recado não, ele disse olho do olho. Na presença do rei: os teus dons fique contigo e dá os teus presentes a outro. Eu não os quero. Todavia, eu lerei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Aqui eu entendo que o rei queria comprar Daniel, oferecendo benefícios a Daniel. Porque antes de Daniel dar a interpretação, ele já ofereceu tudo o que ele podia oferecer. Como quem diz, eu vou oferecer isso para Daniel, ele vai me fazer a leitura, ele vai me dar a interpretação e tudo bem. Só que ele não sabia o significado daquelas palavras que foram escritas. Mas Daniel foi firme. Daniel disse, eu não quero os teus presentes. Mas o problema é o seguinte. Deus abençoe, Nicolas. A paz para você também. Mas é o seguinte. Eu vou ler a escritura e vou dar para você a interpretação. Como que dizer? O que Deus me revelar, eu vou falar. Eu não vou falar o que o soberano quer ouvir. Eu não vou falar o que os presentes querem me comprar. Mas eu vou dizer o que Deus disse e como ele disse. Sem nenhum comprometimento de por receber dádivas do soberano, eu agora vou ter que dizer a ele uma coisa que vai lhe agradar. Não. Daniel saiu totalmente da ação daquele soberano que queria ter poder sobre Daniel. Daniel desprezou os presentes, portanto, Belsazar não podia obrigar Daniel a fazer nada, porque ele não estava comprado. Então eu encontro aqui que o servo de Deus não está à venda. Quem se vende por presentes, por posições, por tantas outras coisas, não é servo de Deus. É mercenário, é mentiroso, é aproveitador, é explorador. O servo de Deus faz a vontade de Deus e não espera receber nada de ninguém, porque pela fidelidade dele, ele recebe de Deus. Deus é quem cuida dele. Deus é quem o coroa de êxito. Deus é quem supre-lhe as necessidades. A posição de Daniel diante de Deus e diante daquele reinado era muito maior e melhor do que aquela que Belsazar estava oferecendo. Daniel ia ser diminuído. Mas ele tinha discernimento de Deus. Ele disse, não, os teus presentes ficam contigo, os teus dons, dá a quem você quiser, dá a outro, não a mim. A mim não, eu não quero, mas vou fazer a leitura e vou dar a interpretação.
o soberano ficou desconcertado. Ele esperava que Daniel fosse receber, fosse agradecer e fosse falar de acordo com o que ele esperava ouvir. Quando Daniel toma esta posição, este soberano, ele fica desconcertado. E agora? Mas, contudo, Daniel disse, eu vou ler a Escritura e eu vou dar a interpretação. Bem, ele então falou sobre tudo aquilo que Deus tinha feito quando da ocasião de Nabucodonosor, como Deus tinha sido misericordioso com ele, e agora então ele entrou no assunto daquela mão, daqueles dedos de uma mão que escreveu aquelas 4 palavras. Então, dele foi enviada daquela parte da mão e escreveu-se esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu. Então Daniel disse, Mene, Tekel, Ufarsim. Então agora Belsazar já compreendeu o que tinha sido escrito, mas não o que significava. Então as palavras que foram escritas foram estas. Belsazar, Mene, Tekel, Ufarsim. E o que significam essas palavras? Qual é a interpretação? Então Daniel disse, olha, esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Ou seja, teu reino termina hoje. Deus contou e acabou. Finalizou. Você não irá mais um passo além. Tekel, pesado fosse na balança e foste achado em falta. Deus abençoe, filho do rei. Pesado foste. Deus tem uma balança. A balança de Deus não é falsa, é verdadeira. É peso justo. Deus pesou Belsazar na balança e o resultado foi que ele foi achado em falta. Deus paralisou o reino dele. Deus o achou em falta. Tekel e Pérez. Dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e persas. Então, o reino que estava em poder unicamente da Babilônia, por meio de Nabucodonosor, depois de Belsazar, agora Deus os tirou de cena. Tirou este lugar onde eles estavam, Nabucodonosor. E ele agora então abriu o reino para 2 outros povos, que foram os medos e persas. Medos e persas. Então, observe aqui, quando isto aconteceu, por uma atitude de Belsazar. E que atitude foi essa que ele tomou? Fazer uma festa com orgias, com bebedeira, com seus grandes, e colocar a mão nas taças de ouro que era do templo de Deus, que foram roubadas de lá, foram tiradas, foram levadas para a Babilônia. E lá em Babilônia elas estavam guardadas. Nabucodonosor não teve a pretensão de lançar mão, mas Belsazar lembrou-se de que lá tinha e falou, a melhor oportunidade de eu mostrar aos grandes, aos meus amigos, é agora. Então manda buscar as taças e vamos botar vinho, vamos botar bebida e vamos beber. Quando começou, a mão desceu e escreveu. Daniel não ficou com medo. Daniel não gaguejou. Daniel não disse, rei, tem uma palavrinha lá e tá, e coisa e tá, e faz aquele arrodeio, conta uma história, e depois dilui a interpretação. Não. Daniel foi incisivo. Daniel foi direto. Daniel foi, como diz, cirúrgico. Ele cortou onde devia. Ele disse, Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez,
Dividido foi o teu reino e deu-se aos medos persas. Vocês perderam a soberania. Perderam o lugar de destaque em que estavam. Quando eu li isto aqui, a fibra de Daniel, Deus abençoe Sidney, a fibra de Daniel, de não se vender, de não se corromper. Olha que Daniel passou por cada momento difíceis na Babilônia. Mas ele passou pela Babilônia, ele passou pela Medo-Pérsia, ele passou por todos esses reinados sem nenhuma mancha. Ninguém podia acusá-lo. Eu comprei Daniel, eu dei isto a Daniel, eu fiz aquilo para Daniel. Não, ninguém teve o direito de dizer isso, porque Daniel era fiel diante de Deus. Quem é fiel não precisa se vender. Deus abençoe a irmã Andréia. Quem é fiel não precisa se vender. Quantas pessoas estão se vendendo hoje? Olha, aqui você só pode falar isso, tá bom? Tá bom? Pode deixar comigo, só vou falar isso que vocês me falaram. Está vendido. Não está servindo a Deus. Quem serve a Deus não tem nada a esconder. Quando Deus dá a palavra, você entrega como Deus a deu. Não vai maquiar, não vai cortar, não vai acrescentar, não vai facilitar, vai dizer o que Deus disse. É assim que tem que ser. A falta deste tipo de homens e mulheres de Deus hoje é que tem feito males à igreja de Deus na terra. Porque Deus espera que os seus sejam imparciais. Sejam retos, prudentes, fiéis e leais a Deus. E diga o que Deus diz. E nada mais além disso. Está aqui o exemplo de Daniel. E agora, Daniel disse essa palavra dura. E agora, o que será que o Belsazar vai fazer com Daniel? Não vai fazer nada. Ele não é mais rei, ele perdeu o reinado, vai fazer o quê? E Daniel continuou. E os outros que vieram, os reinados dos Medos e do Persa, também conheciam a história de Daniel, tanto com Nabucodonosor quanto com Belsazar. E Daniel, no reinado deles, também esteve em evidência. Não por bajulação, não por se vender, mas por um propósito de Deus. É Deus quem eleva as pessoas. Às vezes a gente pensa que a gente precisa disso, precisa daquilo, precisa ajudinha desse, ajudinha daquele, comprar aquele outro, para a gente subir alguma coisinha. Não. A melhor maneira de nós subirmos é ser fiel diante de Deus. Porque quem nos coloca nos níveis aonde for preciso é Deus, não é as pessoas. É Deus. Deus tira do anonimato e coloca no lugar aonde precisa. Quando alguém olha e observa, nunca vi falar de fulano, nunca escutei nada, não conheço. Mas Deus o colocou lá. E quando ele ou ela começa a abrir a boca, seu coração começa a encher de alegria e você começa a reconhecer, olha, eu fiz mau juízo, mas estou vendo agora que é Deus na vida dele, na vida dela. Com Daniel acontecia isso. Ninguém dava nada por ele. Todo mundo olhava Daniel com um olho torto, principalmente os sábios, os astrólogos, mas não tinha jeito. Eles não conseguiam resolver nada. Deus dava a revelação, a interpretação a Daniel, e Daniel ia lá e dizia o que acontecia. E eles ficavam de queixos caídos. Por que nós não descobrimos isso? Porque não era para descobrir. Deus tinha feito aquilo para que Daniel fosse chamado e Daniel testemunhasse de Deus diante daquele povo. Deus só eleva ou levanta homens e mulheres que sabem que eles não vão amarelar, eles não vão negociar, eles não vão fazer qualquer acordo para poder dizer alguma coisa. Eles vão chegar e dizer, assim diz o Senhor, e pronto. É só isso que precisa dizer. Não precisa dizer muita coisa. Então Daniel diz, os teus dons fiquem contigo. Quanto valia o vestido de púrpura? Quanto valia a cadeia de ouro? Quanto valia a posição de terceiro dominador no reino? Então, ele estava prometendo a Daniel que ele não ia cumprir, porque o reino dele já tinha sido rasgado, já tinha sido rompido. Como é que ele disse que ia dar, ia fazer? E sabe, foi Daniel que disse, eu não quero nada.
Então, aqui observamos. Você que, homem de Deus, mulher de Deus, não se venda. Não negocie os princípios de Deus que estão estabelecidos na sua vida. Seja leal, seja fiel, seja firme. Fique sozinho, mas não fique com a multidão vendida ou vendido. Seja um solitário, mas debaixo da potente mão de Deus. E quando a mensagem de Deus vier ao teu coração, os teus lábios vão se abrir. E ninguém poderá temer diante da tua presença. Porque serás a boca de Deus falando. Deus abençoe a irmã Neide. Daniel nos dá este exemplo, esta riqueza, esta beleza que nós precisamos aprender. Não é começar bem, é começar, continuar e terminar bem. Há muita gente que começou bem, começou uma maravilha, mas está terminando numa situação muito lamentável, irreconhecível diante de Deus. E é preciso que volte. Deus abençoe, irmão Marco. Um abraço ao senhor também, toda a sua família. É preciso que volte-se à posição que Deus o colocou e seja ali aquele que Deus tem alegria de manifestar o seu poder, de abrir a visão, a audição e o discernimento. E você será um canal de bênçãos na vida daquelas pessoas. Deus abençoe, Bia. Então, é este o nosso caminho. Daniel respondeu e disse, na presença do rei, os teus dons fique contigo, dá os teus presentes a outro, todavia lerei ao rei a escritura e farei saber a interpretação. Depois que Daniel fez a leitura, deu a interpretação, a palavra de Deus não diz a reação de Belsazar, mas provavelmente ele estava prostrado em terras por uma atitude. Veja, uma única atitude. Ele não tinha condições, não servia a Deus e lançou a mão em algo que era consagrado a Deus, e isso então atraiu a ira de Deus e Deus o julgou no seu proceder e o finalizou ali. Será que nós estamos pegando as coisas santas de Deus e usando para outras finalidades? Se isso tem acontecido, pare hoje. Arrependa-se. Confesse-se diante de Deus. Peça a Ele perdão. Volte à posição que Ele te colocou. Seja fiel. Seja leal. Sincero. Verdadeiro. Prudente. Vigilante. E fique na dependência de Deus. Deus te levará por lugares que você não imagina e diante de pessoas que você nem pensa estar. Mas Deus o fará para que a palavra dele seja lá transmitida através dos teus lábios. Seja firme, seja fiel, não se venda. Pacto, aliança firme com Deus. Fidelidade a Deus, entrega a Deus, a mais ninguém. E assim, o teu caminho será de vitória. Será um caminho de bênçãos, será um caminho brilhante. Siga, pois, adiante. Caminhe firme na presença de Deus. E o Espírito de Deus moverá a sua vida, o seu coração, e você verá com os seus olhos quão grande é o nosso Deus. Quão maravilhoso, justo e perfeito Ele é. Ele trabalha de maneira gloriosa. Não é preciso que eu e você defenda a Deus. Ele por si só sabe como tomar as decisões necessárias. E no momento certo, Ele moverá o seu braço. Eu não quero estar neste momento
deste mover de braço para sentenciar, mas quero estar debaixo da mão protetora de Deus, guardado e protegido por Ele e temente diante da sua presença. Sigamos por este caminho e sejamos uma bênção. E lembre-se, o servo ou serva de Deus não se vende. Querendo Deus, amanhã retornaremos.